Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez estamos aqui. Eu falo assim que vai ser difícil me chamar Dr. Edson Maldonado, né? Que eu conheci, né, como delegado, agora já aposentou, não é verdade? Só Edson tá bom. Só Edson Maldonado tá bom. E agora o Edson está trabalhando muito, né? Nós já fizemos uma vez uma entrevista falando um pouco sobre espiritismo. Você falava um pouquinho, né, como que funciona. Eu achei super interessante. Que teve até uma pessoa que veio junto. Eu trouxe um que escreveu ele escreveu um livro. É um autor de um livro que mora nos Estados Unidos, que é de Bocaina. Então foi uma entrevista interessante, porque eu aprendi muito com aquela entrevista com ele também. E eu com vocês, né? E eu vejo sempre o Edson postando os vídeos, né? Como que tá, Edson? Tá trabalhando bastante, tá ajudando bastante? Qual o centro espírita que você participa? Estou indo no Cefec, que é onde eu sou dirigente, e lá é de quase que todos os dias da semana à noite. Agora vamos ter também domingo um curso, né, um novo grupo, né, de estudo, inclusive sobre o Livro dos Espíritos, depois eu vou falar mais. E também a gente está ajudando em outros centros também, né? Então o pessoal, os espíritas de Jaú, estão tentando se unir um pouco mais, né, principalmente agora criando um outro grupo que é a Juventude Espírita de Jaú, que é o Luiz Paulo Quevedo que está organizando, lá no Verdade e Luz. Então tá movimentando o negócio. Você participa do Cefec, é. E as reuniões é de quando? O pessoal pode estar participando? Como que funciona, Edson? Terça-feira é a palestra pública, às 8 horas. Depois tem os passes, né? Então isso é aberto ao público. Toda terça-feira é um palestrante diferente, 8 horas. 8 horas. E onde fica o Cefec? Na 12 de outubro, 311, ali na Potunduva, né? Na Potunduva. O filme que foi, né, teve o lançamento em maio, filme Kardec, né? O que seria esse filme, Edson? Esse filme é a história do Allan Kardec, que foi escolhido por Jesus, né, para receber as lições, né, os ensinamentos dos espíritos e transformar em um livro que seria a codificação, chamado Livro dos Espíritos. Esse filme mostra que, na realidade, tira aquela estigma, né, que Kardec seria, como alguns querem, que seja lá um tipo de Deus, alguma coisa assim, que é um homem, né, um médium, nada de excepcional, foi apenas excepcional no sentido de que foi escolhido por Jesus para uma obra dessa importância. Fora isso, um homem normal que teve lá, inclusive ele era cético, né, ele não acreditava em nada. E ele fez um trabalho, como a gente pode ver no filme, de vários médiuns receber as perguntas, as respostas que ele fazia, e ele analisar cada uma e ver que cada uma era diferente da outra. Então ele começou a usar essa análise científica e o bom senso, né? E ele, por ser cético, isso ajudou muito a dar credibilidade para o livro. Edson, e qual que é a importância de Allan Kardec para o espiritismo? Porque, que nem você disse, né? No começo, eles idealizavam como se fosse um Deus, não é verdade? Né? Muitas vezes, não só o espiritismo, acho que em modo geral, não é verdade? E qual que é realmente a importância dele? Muito grande. A importância dele é que Jesus escolheu, né, esse homem, né, um homem comum, cético, que não acreditava em nada, para escrever a sua codificação, ou seja, o Consolador prometido por Jesus. Ele escolheu o Allan Kardec porque tinha condições de fazer essa transcrição de uma forma idônea, de uma forma segura, e a importância dele é fundamental. Não que ele seja, Kardec, importante. Importante foi o trabalho que ele fez. Essa obra dele é muito importante. E realmente ele seria o grande mentor, Edson? Do espiritismo? Não, eu não considero. Eu acho ele importantíssimo, né? Como eu já disse. Mas o mentor do espiritismo é um só, é Jesus. Os espíritas não seguem Kardec. Eles estudam a obra de Kardec, que é a mensagem de Jesus. Então, Jesus é realmente o nosso mentor, o nosso guia. É ele que nós seguimos. E quais são as obras de Kardec? Olha, as 5 principais, seria o Livro dos Espíritos. Depois, em seguida, ele fez o Evangelho,
segundo o Espiritismo, que o Evangelho é a narrativa, a explicação pela doutrina espírita das passagens dos ensinamentos de Jesus. É muito importante. Depois temos o céu e o inferno, que seria a justiça divina, ou seja, o que acontece após a morte com alguns casos, né? Então lá tem, na segunda parte do livro, tem vários relatos de espíritos, o que eles passaram, o que eles sofreram do lado de lá. Então seria a justiça divina realmente sendo aplicada do lado de lá. Temos também o livro dos médiuns, que esse a gente tem inclusive um grupo em andamento em estudo, que estuda a mediunidade, os efeitos da mediunidade, os efeitos físicos, qualquer que seja. Em cima disso aí, também feito por Kardec, passado pelos espíritos. Então a gente faz um estudo disso aí para entender a mediunidade. Temos a Gênese, que é também a Gênese é uma história, como o próprio nome fala, são vários capítulos, mas eu destaco o final, que ele traz mensagens edificantes, mensagens que nos animam a passar por essas transformações que o mundo está passando. Apesar de ser feito naquela época, ele é bem atual, né? Esses são os 5 principais. Temos exatamente. O Centro Espírita Sério, que é o Centro Espírita que a gente fala de espiritismo mesmo, né? Eles estudam essas obras. Aquele que não estuda essas obras não é espiritismo. Eles falam espiritismo kardecista, mas não é espiritismo kardecista. Isso são os homens que colocaram só para diferenciar um do outro. Outros falam mesa branca, mas também não tem nada a ver, até porque nossa mesa é azul. Não tem nada disso aí. É espiritismo mesmo. Esse é o espiritismo que segue o livro dos espíritos. É a doutrina dos espíritos ditada por Jesus. Esse é o espiritismo. E tem outras espiritualistas, né, que acabam aí sendo confundidos com o espiritismo. Se uma pessoa que quer começar, né, a estudar o espiritismo, qual que é a orientação? Procurar um centro espírita sério, onde haja cursos e que estudem as obras básicas. Inclusive nós, do Cefec, agora dia 21 de julho, é um domingo, às 9 horas, nós vamos iniciar um grupo de estudo do Livro dos Espíritos. E assim, né, já acabei te cortando, desculpa, mas é importante a pessoa estar estudando em casa, ou é só na hora que ela vai no encontro? Como que é? Para ela, realmente, a pessoa que quer se aprofundar. Na verdade é assim, você estudando em casa é bom, é lógico que é bom, não tem dúvida. Mas como diria Jesus, aqueles que se reúnem, 2 ou mais, eu estou junto. Então, essa é a vantagem. Você está num centro espírita, onde a espiritualidade, a energia é outra e protegido, né, pela espiritualidade. E Jesus junto com a gente, porque 2 ou mais eu estou junto, então ele está junto. Então, essa é a vantagem do estudo de grupo. E, além disso, tem a troca de ideias. Então, são várias pessoas diferentes, com várias experiências de vida, estudando aquele livro. Então, nós 2 estamos lá, você tem uma experiência que você pode passar para o grupo, eu tenho uma que posso passar para o grupo, isso vai enriquecendo o estudo. Por isso a vantagem do estudo em grupo no Centro Espírita. Porque, Edson, muitas vezes eu percebo assim, que as pessoas confundem um pouco, né? Quando fala assim em espiritismo, já acha que não sou contra nada também, nenhuma doutrina, tá? Mas assim, já acho que é mesa branca, já acho que estou errada, não sei. Confunde. Por exemplo, o espiritismo não faz previsões de futuro. Nós não fazemos. Nós estudamos o porquê de não fazer previsão do futuro. O espiritismo não está interessado em estudar o passado, por exemplo, fazer regressão de vidas passadas, porque a gente sabe que Deus deu para nós o esquecimento, para a gente não esquecer o que nós somos, vai saber o que nós somos na outra vida, e de repente nós somos uma coisa tão feia lá, que vai atrapalhar isso aqui. Então, tem uma série de confusões que se fazem, que acabam prejudicando quem quer realmente estudar a doutrina espírita séria. Então, é o que eu falo, tem que procurar estudar as obras básicas. Você pegar um romance espírita e levar para casa, ou assistir um filme espírita, você não está estudando espiritismo. Você está tomando conhecimento de alguns trechos importantes que são bacanas, tudo, mas aquilo ali serve para te estimular a estudar. Se você quiser conhecer, você tem que estudar as obras básicas. Não tem outro caminho. Não tem. E nós conhecemos o filme Nosso Lar, que é um filme assim
que fez o maior, faz sucesso até hoje, né? É o mesmo autor? É o mesmo diretor. É o mesmo diretor. Esse autor aí, que é o Marcel, né? Se eu não me engano é Marcel, o autor, ele fez o outro filme que foi Chico Xavier. Aquele com o Tony Ramos, com a Cristiane Torlone. Então, juntou os dois. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não citou meu nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Edson, o filme Nosso Lar, do que ele se trata? Porque eu não assisti ainda, né? Mas eu tenho curiosidade de estar assistindo. Porque muita gente fala desse filme, né? Então, para quem não assistiu ainda, ele trata do quê? O filme Nosso Lar é baseado num livro também, do André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E André Luiz é um médico que vivia, né, quando era encarnado, ele acabou falecendo. E quando ele estava do lado de lá, ele foi taxado de suicida, né? O suicida involuntário, que a gente chama, aquele que... Não, o suicida é aquele que ele mantém os hábitos que são nocivos para ele vai se matando aos poucos. Por exemplo, droga, cigarro, então bebida, é uma forma de você encurtar a sua encarnação, né? Ou comida, ou seja, esse tipo de coisa que acaba depreciando o corpo e antecipando. Então, entre aspas, considerado não é um suicida normal, que é uma outra história. E aí ele vai para o lado de lá, quando ele chega no Nosso Lar, aí ele chega achando, por ser médico, ele chega se achando, né? Que ele seria o bom da cocada, aí ele teve que abaixar a bola dele, desenvolver a humildade e aí procurar o trabalho, primeiro varrendo ali um pronto-socorro, né, espiritual, e aí ele foi começando a desenvolver aí a vida dele do lado de lá, e hoje depois se tornou um espírito que passou muitas obras através do Chico Xavier. Então André Luiz hoje é um dos espíritos que escreveu os principais livros mais modernos aí da doutrina espírita. Tem livros sensacionais do André Luiz, a gente estuda alguns. Então essa é a história do Nosso Lar, e conta lá, mostra o Nosso Lar como funciona, que é uma colônia espiritual que fica em cima do Rio de Janeiro, essa colônia. E lá mostra o que acontece com as pessoas entre uma encarnação e outra. É muito interessante, vale a pena assistir. Você sabe que eu tenho uma curiosidade muito grande, né?
Todo mundo tem. E aqueles que não acreditam, falam, não acredito na vida após a morte, não acredito na reencarnação. Não tenha pressa, você vai morrer e vai acreditar. A hora que morrer você vai acreditar. Você vai ter que acreditar, não tem jeito. Então a gente não insiste. Quer acreditar, acredite. Se não quiser, você, uma hora vai, né? Vai. Felizes, como diz Jesus, daqueles que creem sem ver, sem ter a certeza, né? Você, como uma pessoa que estuda bastante isso não estava no cronograma, gente. Você, assim, coisas que acontecem com a gente, você acredita que estava na nossa história, ou aconteceu porque tinha que acontecer, ou foi um descuido? Como que... Já deu até risada, gente. Tem de tudo. Tem de tudo. Nós temos o livre-arbítrio que Deus dá, que é aquela oportunidade de a gente decidir o que a gente quer na vida, né? Ninguém é forçado a nada. Mas também temos a nossa programação das provas que a gente escolheu antes de nascer para passar. Então, por exemplo, a minha prova, um exemplo, eu escolhi que eu vou ter que perder um braço, ou eu vou ter que perder um filho prematuro, ou eu vou sofrer um acidente. Exatamente, a gente escolhe. A gente escolhe o que vai passar antes de nascer. Por isso que a gente estuda e prega que... que tenta passar para as pessoas que a resignação, aceitar aquilo que acontece com a gente, é um grande passo para a nossa humildade. Mas a gente não sabe o que a gente escolheu. Exatamente, por isso que tem o esquecimento. Porque se a gente soubesse, falou, eu vou perder uma perna, então você já ficava traumatizado antes de acontecer. Agora, tem o livre-arbítrio também. Você vem às vezes, como tem história para perder um braço, e você faz da sua vida de uma moral elevada, muita caridade, ajuda muito e procura evoluir, procura aproveitar essa encarnação. O que acontece? Você pode perder um dedo em vez de um braço. Mas aí o cidadão vira e fala, Deus não gosta de mim, eu perdi o dedo. Ele tem que pensar que ele podia ter perdido o braço, podia ter perdido a vida. Então a gente nunca sabe, por isso que a gente não pode reclamar nunca. E essas pessoas, muitas vezes assim, elas bebem demais, pegam o carro, acaba matando pessoas, acaba morrendo. É o livre-arbítrio também? Claro, ele bebeu porque ele quis, né? E o resultado ele vai ter que resgatar. É isso que eu ia falar. Ele vai ter que pagar. E aí que entra aquele livro, Céu e Inferno, que são vários casos que contam lá de pessoas que tiveram que pagar. Porque na realidade não estava na programação dele. Não, ele que provocou. Ele que provocou. Né? Poderia até ele passar por essa tentação, mas ele tinha que se controlar e não conseguiu. Então ele vai ter que responder por isso. Né? Se ele deixou alguém aleijado, deixou com problema físico ou matou alguém, né? Ele vai ter que reparar esse erro de alguma forma. Como Deus é justo, a forma que ele vai pagar é a forma que ele também vai participar da escolha dessa prova. Eu falo assim, eu sempre tive isso dentro de mim, né? Deus, ele é muito justo, né? Eu lembro minha mãe, infelizmente você chegou até a conhecer minha mãe, né? Hoje ela é falecida, mas minha mãe era uma pessoa assim que, para ela ter 2 blusas de frio era muito. Era uma, né? Para ela uma bastava, e minha mãe era assim tudo, eu até brinco, o Edson sabe, uma vez ela foi dar uma blusa pro Edson, né, meu cameraman, ela falou, mas não conta pra ninguém, senão não vão deixar eu dar a blusa pra você, né, porque... E minha mãe era uma pessoa que sempre pedia que quando ela morresse, ela não queria atrapalhar ninguém, né, que ela queria, sabe, e aconteceu isso com ela, tanto é que ela caiu, quebrou o fêmur, pegou uma infecção hospitalar e não voltou mais. Então eu acredito que ela acabou não sofrendo nada. Mas eu acho que a vida que ela teve ajudou isso, ou não tem nada a ver? Claro que tem. Olha, é óbvio. A sua conduta nessa vida vai escolher quem vai estar te esperando do lado de lá. Né? Se você... Eu não sei se vocês lembram daquele filme da Ghost, né? Do Patrick Swayze, lembra desse filme? Então tinha lá um cidadão, lá um pessoal lá que era do mal, vamos dizer assim, quando eles morriam, vinham umas sombras buscá-lo. Então é mais ou menos isso que acontece. Se você quer ser bem recebido, ser bem amparado, tenha uma vida regrada, uma vida moralmente boa, ajude as pessoas, procure se melhorar, corrigir os seus defeitos. É difícil,
É difícil. Mas Jesus não vai dizer se... Vai ver o que você tentou. Entendeu? Vale para nós mais o esforço de tentar. Porque aquele que não tenta, não sai do lugar. Agora, se ele está vendo, como você disse, Deus é justo, e ele está vendo, pô, esse meu filho está tentando de tudo para melhorar, mas está com dificuldade, ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar. Então é por aí. Não é tão difícil, é mais ou menos assim. Você sabe que de todo o nosso bate-papo aqui, o que me chamou a atenção aqui, né, porque você já sabe, né, eu respeito o espiritismo, eu, né, não sou espírita, que já falei para você, tanto é que eu sempre peço só ajuda, né, mas eu achei interessante que quando você disse assim, que às vezes você tá para perder um braço e com as suas obras, com aquilo, com a tua vida, você acaba perdendo um dedo, né, ou você acaba até não perdendo, né, até não perdendo o dedo. E eu não tinha parado para pensar nisso, entendeu? Porque às vezes eu pensava assim, não, o espiritismo ele prega que aquilo que você vai vir, você vai ter que passar por isso, mas acabou, e não é bem isso. Não, de jeito nenhum. Não, a doutrina espírita, ela é chamada de consoladora. Por que ela é consoladora? Ela resolve os problemas? Não, nenhuma resolve, né? Mas ela ajuda a gente a suportar melhor, a entender melhor as coisas, né? E a gente entendendo e suportando, a gente se torna mais leve, mais feliz, entendeu? Então a gente crê na vida eterna, a gente crê que a gente vai passar e vai ter os amigos do lado de lá, e estão aqui conosco desse lado já, nos ajudando, nos amparando todo dia. Então tudo isso aí que é a vantagem do espiritismo, é te deixar bem mais leve. Essa é a minha opinião, tira a parte doutrinária, a parte real, na realidade mesmo. Eu já vi muita coisa ruim na vida, né? Você sabe disso, 30 anos como delegado, eu vi muita coisa ruim. Conviveu com muita Exatamente, gente, né? E se não fosse o espiritismo, talvez eu tivesse visto de outra forma, entendeu? E no entanto, eu fiz daquilo uma escola, né? De ver aquelas pessoas sofrerem, né? E tentar ajudar em vez de complicar. Então o espiritismo ajudou nisso. E olha, foi muito bom. E né, para terminar, Edson, se deixar, vou ficar batendo papo aqui, que o papo tá bom, né? Hoje em dia as pessoas estão muito sem equilíbrio, muito sem falta, não tem paz na vida, né? Tanto é que até comentei já numa gravação, aquela pessoa lá que dava aula era um atirador, foi comprar um carro, né, que tá dando nas manchetes, e ele foi comprar um carro, e ele não gostou do carro, e ele foi devolver o carro, e ele acabou matando aí o outro por causa do mal entendido, né? Então, hoje em dia, existe muita falta de equilíbrio no ser humano, né? Muita falta de paz. Que nem você, trabalhando como delegado, você deve ter visto muitas coisas que em algum momento seria momento de você perder a razão. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que diz o seguinte, o Allan Kardec perguntou para os espíritos, se os espíritos influenciavam na nossa vida. Ele falou, os espíritos responderam, mais do que vocês imaginam. Às vezes até os dirigem. Isso não quer dizer que vai jogar tudo a culpa nos espíritos, por exemplo, desse cidadão. Não, ele tem um livre-arbítrio. Ele que tem que procurar o seu equilíbrio. Mas a gente sabe, Solange, que existe exatamente, a obsessão. O que é obsessão? São espíritos menos evoluídos, mal intencionados, que se acercam da gente e ficam tentando influenciar. Por exemplo, alguém passa na rua e te faz um gesto que você não gosta, e ele na sua orelha, esse irmãozinho já fala, não deixa barato, manda para aquele lugar. E você tá naquele, né, influenciado, você não tá bem equilibrado, o que você vai fazer? Você vai mandar a pessoa para aquele lugar. Então essas intuições que às vezes vêm, que influenciam, são espíritos que nos intuem. Agora, como que você vai trazer intuição boa? Tendo bom comportamento, moral, você vai atrair perto de você pessoas boas, espíritos bons. É a mesma coisa. Se você, conforme o meio o que você faz, você atrai pessoas daquele mesmo naipe. E espírito é a mesma coisa. Edson, e o que você me diz
às vezes nós temos amigos, quem está me assistindo pode também ter esse amigo. Você encontra ele, é só coisa negativa, é só doença. Oi, tá bem? Não, tô com dor aqui. É aquele fulano não sei o que lá. Não é bom, acho, ficar pra gente assim. Não é bom. Faça uma oração e vaza. Porque é o seguinte, nós somos uma antena parabólica. A gente atrai aquilo que a gente quer atrair. Se você tá otimista, se você tá alegre, você vai atrair coisas alegres. Isso é natural. É um negócio, se você tiver... E eu tenho amigos assim também, a gente tem... Nossa, é brincadeira. Você chega a pé, murcha flor perto da pessoa. É impressionante, não tem jeito. Não é assim? E isso não tem classe, não tem. Não importa. Às vezes você acha, o cara é milionário, tá lá numa lancha, mas o cara tá problemado, tá vivendo assim. E, em compensação, às vezes você vai num sítio, encontra lá uma pessoa ali humilde, simples, que traz uma paz, uma energia que não tem tamanho. Como que explica isso aí? É o espírito da pessoa. Eu só sei que eu chego na academia de manhã, já chego dando risada, mas falei, eu não sei como você consegue acordar já animada, já. E quando vem gente pra mim que só fica falando de doença, me desculpa, Edson, mas eu procuro sair de mansinho, sabe? Já no status já, com uma turma lá caminhando, falando bom dia. É assim que tem que começar. Você acha que eu não tenho problema, Edson? Você acha que eu não tenho minhas dificuldades? Você acha que eu não tenho? Claro que eu tenho, e tenho muito ainda. Mas é aquele ditado que diz assim, não é verdade? A gente tem que viver. O Chico tinha um problema, que ele estava lá invocado lá e estava incomodado com aquilo. E ele perguntou para o Emmanuel, que era o espírito mentor dele, que vários livros. Emmanuel, eu quero saber esse problema. Pergunta para Maria, mãe de Jesus. Pergunta. O Emmanuel ficou, né? Acho que ficou com o sabiá cheio, né? Foi lá e perguntou para Maria. E aí o Chico perguntou de novo. Aí ele falou assim, Chico, eu tenho a resposta de Maria. Maria mandou dizer para você que tudo passa. Isso também passa. Pronto. Aí, tanto que você vai na casa do Chico lá em Minas, tem na cabeceira da cama, lá tem essa frase escrita ali. Tudo passa, isso também passa. Você sabe que, você falando de Chico Xavier, né? Que homem, né? Eu falo assim que até me arrepia, porque tantas coisas que nós estamos vendo aí, João de Deus, não sei mais o que, um monte de coisa. E quando você viu alguma coisa de Chico Xavier? Não, foi bom você tocar nesse assunto. É um assunto delicado, mas eu não fujo de assunto polêmico. O João de Deus não é espírita. Não, nunca foi espírita, né? O povo pensa que ele é. Ele é um médium. E aí que é bom explicar. Por isso que foi bom você tocar. Ser médium não é privativo da doutrina espírita. Tem médium na Igreja Católica. É da pessoa. É da pessoa, não tem nada a ver com a religião. E uma outra coisa importante que eu até queria colocar, que esses dias um jornalista até de uma revista importante, chama Carta Capital, quando saiu essas gravações do Moro, ele fez a seguinte pergunta e jogou como manchete: será que os espíritas continuarão a pensar que Moro é uma reencarnação de Emmanuel? Então ele colocou isso aí, essa polêmica, né? Eu nunca ouvi no meio espírita falar que o Moro é reencarnação do Emmanuel. Pelo contrário, dizem, né, alguns, que o Emmanuel reencarnou realmente no Brasil, mas no ano de 2002, me parece, alguma coisa, no ano 2000. Então ele estaria com 19 anos hoje. Não, com a idade não. E jamais. E nunca no meio espírita foi dito que o Moro seria uma reencarnação do Emmanuel. Eu falo assim, né, que são pessoas que nem você falou aqui já no começo. Quer conhecer a doutrina do espiritismo? Tem que estudar. Então as pessoas ficam falando sem conhecer, sem estudar, não é verdade? E jogam tudo na mesma panela. Tudo, e a gente leva nas costas porque, né, é a mais conhecida. E aí muita gente deixa de ir, de estudar e de evoluir graças a isso aí. Agora, você falou do Chico, tem 2 filmes do Chico, né? Que é Chico Xavier, que é aquele caso da Cristiane Torlone que é um caso que aconteceu em Minas Gerais, um acidente onde um menino acabou disparando uma arma, matou o filho lá da moça que a Torlone faz o papel,
E ele veio e deu uma comunicação através do Chico, uma carta que foi reconhecido como do morto, inocentando um amigo que foi um acidente. Esse é um filme e mostra o Chico Xavier recebendo as cartas. E o outro é Mães, né, as mães de Chico Xavier. Ou seja, aí que vem o trabalho do Chico. Você imagina quantas 1000 cartas ele recebeu, né? E quantas mães não estavam lá esperando uma carta. Imagine uma mãe que perdeu um filho prematuramente ir lá e receber uma carta do filho. Imagine o coração dessa mãe como é que fica. Então esse homem realmente fez muita coisa, ajudou muita gente, muita gente. E isso me fez lembrar, né? Porque a pessoa me falava, de Chico Xavier você no silêncio, não se ouviu falar nada. Morreu humilde, sem muita coisa, não é verdade? É só ir lá conhecer a casa dele, está aberta para visitação. E ele atuava em vários centros, ele ia ajudar um centro num dia, o outro no outro. Então realmente era um missionário. Uma lição de vida, realmente. Edson, muito obrigado. Eu quero que você volte aqui, porque é um assunto polêmico, né? Nós sabemos que o espiritismo não é polêmico, é quem não estuda, que nem você mesmo disse, né? É algo interessante que muitas pessoas, eu mesmo gosto de estar sabendo, né? Mas eu queria que você deixasse aí uma palavra para quem está nos assistindo, né? Pelo espiritismo. Olha, o que eu vou dizer realmente, você falou a respeito do rapaz que saiu matando todo mundo lá, né? E todas essas desgraças que estão acontecendo, essas fatalidades, isso leva realmente a gente a ficar cabisbaixo. A política, essas corrupções, entristecem a gente. Ver um presidente preso por corrupção, independentemente de política, é triste isso aí. Para nós é triste. Isso desanima. Mas o recado que Jesus quer que a gente entenda é que a gente confie nele. Porque ele está no leme. Jesus é o governador do planeta. E ele está tomando conta. Tudo isso que está acontecendo está sob controle dele. Vocês podem ter certeza. Então a gente vê esses vídeos que vêm pela internet, essas violências e tal. Não se deixe influenciar pela negatividade disso aí. Orem, façam as orações diárias, continue tendo fé. Esse bom dia que você dá com a sua turma lá, é isso aí, tem que ter esse espírito. Porque senão a gente vai entrar num redemoinho de pensamento negativo, e isso é depressivo, aumenta aí o número de suicídios e um monte de coisa. Então, nós temos que ter fé. Temos que ter fé. Se não tiver fé, quem tem fé tem tudo. Quem não tem fé não tem nada. Não adianta. Não vai conseguir se reerguer. Tem que ter a fé. Tem que se apegar em alguém. E eu me apego em Jesus e o Espiritismo também.